Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo e nesse vídeo nós vamos fazer um estudo sobre a lição 108 do livro Pão Nosso. O nome da lição é Oração. E o autor desse livro é o Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Nessa lição, o Emmanuel ele faz uma análise, um comentário sobre o seguinte versículo que está em Colossenses 4:2 por Paulo. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Então esse é o versículo que nós vamos analisar. Aí o Emmanuel começa: muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se todavia angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mal e perdem por vezes uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Então vamos voltar lá para o começo, né? Vamos olhar de novo o versículo: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Vamos interpretar algumas palavras aqui. Então, perseverar em oração. Continuem orando, velando nela, ou seja, orando com ação de graças, ou seja, com gratidão. A ação de graças é gratidão. Dá para interpretar nesse momento dessa forma. Você consegue perceber isso durante o próprio texto, em que ele, por exemplo, ele pega e fala assim, que é indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. Então ele meio que repetiu o que Paulo falou, mas depois ele continua, aí ele explica. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, então não é só da boca para fora. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo, a palavra-chave aqui, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Então, assim, esse parágrafo, ele está querendo dizer o seguinte, que a gente precisa agradecer, inclusive, pelos problemas que nos chegam.
porque estes problemas que nos chegam, eles não chegaram até nós à toa. Eles chegaram até nós porque nós temos a necessidade de aprender alguma coisa com aquele problema. Quando nós aprendermos a resolver aquele problema, a gente não vai precisar mais passar por aquele tipo de problema. A gente vai para outro problema, mas não vai mais passar por aquele problema. Mas aí vamos voltar lá no começo do texto. Ele começa assim, que muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Ou seja, muitos de nós acham que é só orar e não fazer mais nada. Não trabalhar, ficar esperando cair do céu. Não, não é isso. É para orar. Mas você precisa também movimentar as suas forças mentais e as suas forças braçais para conseguir atingir aquilo que você pede na oração. E abrindo um parênteses aqui, a oração ela serve para 3 coisas, conforme nós encontramos lá no livro Nosso Lar, de André Luiz, também psicografado por Chico Xavier. A oração ela serve para pedir, a oração serve para louvar, ou seja, para admirar as qualidades de Deus, para sermos fãs. Como eu posso explicar isso? É como se nós fôssemos fãs de Deus. Quando nós admiramos alguém, nós adquirimos características daquele alguém que a gente admira. E 3, agradecer. Então, agradecer por tudo que nos acontece. O Divaldo Franco, ele costuma dizer que precisamos agradecer por 3 motivos. Pelas coisas boas que nos aconteceram, pelas coisas ruins que não nos aconteceram e pelas coisas ruins que também aconteceram para nós. Por quê? Porque essas coisas ruins, elas não vieram à toa para nós. Elas vieram porque provavelmente nós cometemos algum erro nessa ou em outra vida, e aí a lei de ação e reação traz a reação daquilo que nós fizemos no passado. Então, pode ser porque você precisa aprender alguma coisa, ou precisa corrigir alguma coisa no seu pensamento, ou precisa consertar alguma coisa que você quebrou no passado. Por quê? Nada vem para nós à toa, não existe nada à toa, não existe sorte, não existe azar, não existe aleatoriedade. A aleatoriedade é algo que foi inventado por nós, pelos cientistas, pelos matemáticos, mas para conseguirmos tentar entender algumas características, alguns porquês de alguns fenômenos. Mas nem sempre, não é porque nós temos a ferramenta estatística que aquilo que nós medimos vai ser fato, ou que aquilo realmente vai acontecer. Aí voltando para a lição. E aí ele continua assim, que exigem resultados, quem exige resultado imediato aqui somos nós, tá? De vez em quando, várias vezes durante a nossa vida. É isso que nós temos que corrigir em nós. Então, nós, vou colocar como eles, tá? Esses crentes, mas esses crentes somos nós. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Essas pessoas estão numa fase que a gente chama de mágico. Ele acha que tudo cai do céu, é só pedir que vai cair do céu, e não é. Nós temos que ser maduros o suficiente para entendermos que tudo tem o seu tempo, tudo precisa de um preparo, tudo precisa de um trabalho, tudo precisa de um estudo. Nada acontece assim, num passe de mágica. Outros perseveram na oração, ok, mantendo-se todavia angustiados e espantadíssimos. Ou seja, eles estão orando lá, eles estão pedindo, né? Mas eles não estão mostrando que eles têm fé e esperança. Não,
eles estão angustiados e espantadiços. Então, não adianta, ele precisa alinhar o que ele sente com a oração. Então, ele quer dias melhores, ele precisa melhorar os pensamentos dele, ele precisa fortalecer a mente dele com fé e com esperança, a fé raciocinada, a fé que nós aprendemos no Espiritismo, e começar a cultivar a alegria, independente do que aconteça na sua vida. E aí desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Por que injustificáveis? Porque tudo passa. Você não precisa ficar angustiado por causa de um problema, se você vai conseguir ou não resolver aquele problema. Não, você precisa manter a sua fé em Deus. A fé de que aquilo vai passar. Nada na nossa vida fica para sempre. Tudo passa. As coisas boas e as coisas ruins. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Então, essas pessoas, elas têm as lentes sujas, vamos dizer assim. Quando você olha para algo com lentes azuis, você vê tudo azul. Então, essas pessoas que olham somente maldade e treva, é porque as lentes delas estão sujas com maldade. As lentes delas só conseguem enxergar a maldade. Por quê? Porque a mente delas só tem maldade. Então elas precisam começar a afastar a maldade da mente delas. Começar a acreditar mais em Deus. Perceber que aquilo que nós estamos enfrentando, aquilo que ela está enfrentando, é para o bem dela, é para ela crescer espiritualmente, crescer mentalmente, crescer moralmente. Ela não presta atenção nisso, que aquele problema que veio para ela é para ajudá-la a crescer. É a semente divina, é a possibilidade próxima ou remota do bem. E aí essas pessoas encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Elas acham que, por exemplo, falar mal de outras pessoas, ficar comentando o mal, elas acham que elas estão sendo boas por causa disso e elas estão enganadas. Nós precisamos começar a afastar o mal das nossas mentes. A pessoa está fazendo alguma coisa errada, está fazendo mal, nós não devemos prestar atenção naquilo. Claro, a gente precisa se proteger. A gente se afasta, se for o caso, né? Mas nós não devemos dar tanta importância para isso. Nós devemos olhar o lado bom das coisas. Existem muitas pessoas honestas no mundo, e a maioria. Existem muitas pessoas boas nesse mundo, e é a maioria. Existem muitas pessoas de boa vontade nesse mundo, e é a maioria. Então precisamos começar a acreditar mais nisso. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria com evidentes sintomas de desequilíbrio? Aqui o Emmanuel, ele traz uma metáfora, né? Então ele pega e compara esse crente que só vê o mal em tudo, ele compara a um necessitado que está pedindo, gritando para ser ajudado, mas ele está com tantos sintomas de desequilíbrio que o que é necessário fazer? Aí ele explica. O concessionário sensato, ou seja, a pessoa que vai ajudar, sensato, de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. Então, enquanto você está gritando, está desesperado, está desequilibrado,
aquela ajuda não vai vir. Por quê? Porque não é o momento correto. O momento correto é quando você se acalmar, quando você perceber que a ajuda vai vir. Quando você entender que se você se esforçar, você vai conseguir ultrapassar aquele problema. E aí, a palavra de Paulo é clara nesse sentido. E aí volta para aquele parágrafo que é importante a gente entendê-lo, então vou repeti-lo, tá? É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. Então aí, vou traduzir. A gente tem que persistir na oração, continuar esse trabalho, porque orar também é trabalhar, com ação de graças, com gratidão. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. Então aqui está o outro aspecto da oração, louvar a Deus, né? Então não adianta você só louvar e não trabalhar, não fazer a sua parte. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Então, por exemplo, se você precisa aprender a paciência, adivinha quem Deus vai colocar do seu lado? Uma pessoa que é hábil em tirar a paciência das pessoas. Se você precisar aprender aquela qualidade que você precisa, você vai adquirir através do exercício. Você não consegue exercitar a paciência se você não tiver pessoas à sua volta que sejam capazes de tirar a sua paciência. É fácil você ter paciência num monastério budista. É fácil você ter paciência entre padres. É fácil você ter paciência dentro de um centro espírita, talvez. Mas você tem que aprender a ter paciência com aquelas pessoas que são capazes de tirar a paciência. Este é ao mesmo tempo o exercício e a sua prova. Porque se você consegue ter paciência naquela situação, você já não vai mais precisar passar por aquela situação. Você passou na prova. Se você passou na prova, você não precisa passar novamente pela mesma prova. E aí, ele termina: peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a vontade misericórdia e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. Ou seja, às vezes a gente ora pedindo uma coisa para satisfazer um propósito inferior nosso. E nós não estamos nem percebendo, nós estamos achando que aquilo está certo e não está. Então, aí o Emmanuel está falando assim, olha, vamos pedir para Jesus o dom da paz e da alegria, mas sem esquecer de glorificar o que ele mandou a gente executar, porque nós estamos aqui com um plano que foi traçado lá antes de a gente reencarnar. E agora nós estamos executando esse plano, quiçá, espero que estejamos executando o plano que nós traçamos ali antes de reencarnarmos. E este plano, ele foi feito com a direção de Jesus. E aí, quando a nossa vontade entra em choque com a vontade de Jesus, que a vontade de Jesus prevaleça, que não prevaleça o nosso propósito inferior, porque é inferior. O propósito de Jesus é muito superior ao nosso. Então, que prevaleça, mesmo que doa, o propósito do Mestre com relação a nós. E estejamos convencidos de que a oração intempestiva, o que significa intempestiva? Significa
no tempo errado. Algo tempestivo é algo no tempo certo. Algo intempestivo é no tempo errado. Isso é um termo jurídico. Constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Então, olha só, o que ele está falando aqui, qual que é a interpretação aqui dessa última frase. Ele está falando assim, olha, se a sua oração estiver na hora errada, se não for para ser aquilo, não vai ser. Não vai subir. Essa oração não vai subir meio metro. E se essa oração for, principalmente se essa oração for constituída de pensamentos desesperados, descabidas exigências, então esse tipo de oração, ele vai ser relegado ao chão. Ele não vai subir meio metro, ele não vai chegar até os benfeitores, não vai chegar até Deus. Por quê? Porque é descabido, é intempestivo, é feito com desespero, é feito para alimentar os nossos propósitos inferiores. Então não vai chegar. Então precisamos aprender a orar, ok? E, bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, por favor, pode fazer a sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Na medida do possível, eu vou tentar responder. Se for simples, eu respondo no próprio post. Mas, se for um pouco mais complexo, eu posso até fazer um vídeo sobre esta dúvida, tá bom? Eu agradeço. Fica com Deus. Fica na paz de Jesus. E até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.